até compreendemos o princípio de jogar com o Bernardo. Eu queria guardar o Bernardo mais para a frente, mas já que tocaste podemos falar agora. A ideia de jogar com o Bernardo ali a falso extremo, digamos assim, a criar ali condições, primeiro para o Cancelo ir, e Portugal, especialmente na primeira parte, praticamente se defendeu sempre a 3, não é? Seja com o Nuno Mendes, seja com o recuo do Vitinha, era sempre 3 para dar. Nós até compreendemos isto, mas indo aqui ao ponto de uma equipa tão física, que realmente povoa muito aquela zona onde o Bernardo, o Bruno e o Vitinha gostam, ou o João Neves gostam de tricotar o seu jogo. Não parece que Roberto Martínez pode ter lido um bocadinho mal? Ou seja, o princípio está lá, ou seja, Bernardo vem ao meio, pode abrir espaço para o Cancelo, mas contra esta equipa, que realmente tem tantos jogadores ali naquela zona central, estavas a pedir ao Cancelo para sozinho desequilibrar tudo, porque depois no jogo anterior não ia haver espaço. Sentiste isso? Eu senti isso. Nem tanto. Eu até senti mais que a equipa estava a tentar adormecer o Congo Para depois esticar. Para esticar no Pedro Neto. E tive visto várias vezes que os médios chegavam a uma fase em que podiam até transacionar. Aconteceu algumas vezes durante a primeira parte em que Portugal podia sair rápido com algum perigo e os médios meteram gelo, circularam para trás, a bola veio aos centrais que depois colocaram longo em Pedro Neto sem sucesso. Vi ali Mas duas, três vezes coxa nisso. Senti... Ou seja, o Congo acaba por se sentir depois confortável, não é? À medida que o jogo vai avançando, eles vão compreendendo aonde é que podem vascular mais o seu jogo. Sim, nesse caso, seu bloco. Mas é curioso que quem não ouviu, que ouça o nosso anterior episódio, em que nós aqui com o Carlos Daniel estávamos primeiro estávamos a dizer o que é que faríamos, e honestamente o que eu também teria feito neste jogo, por mais que o Congo fosse forte a anular o jogo interior, eu acho que era aí que Portugal tinha que apostar, porque tem jogadores como ninguém para o fazer. Ou seja, eu tinha jogado com Trincão e tinha jogado com João Félix, dois jogadores que nem sequer entraram. E portanto, até por aí, eu depois vou à questão das substituições do treinador. Mas antes disso, nós adivinhámos o 11 de Portugal, ok, com a exceção do Ruben Dias, mas estava na cara que ia acontecer isto. E acontecendo isto, eu continuo a achar que Bernardo, se é para jogar com estes jogadores, se eles têm que jogar, eu não me cabe muito o Bernardo tão encostado à direita. Eu acho que passam anos e anos e anos e nós já percebemos que Bernardo, naquela posição, não é a posição para ele. Guardiola percebeu isso há alguns anos, não é? Sim, exatamente. É que até há esse bónus, porque no clube Guardiola vai cada vez mais no meio, cada vez mais quase uma posição de meio 6, meio 8, meio 10, liberdade total, quase um mini Messi no capítulo de posicionamento. E na seleção, quase com obrigação para todos jogarem, Bernardo continua a ser encostado à direita quando não rende. E depois, claro, Bernardo sai ao intervalo, sai sem... Bernardo muitas vezes aí no 1 para 1 ia perder no choque, normal. Bernardo até a ser lançado em profundidade. Exato. Que é... Mas quando é que se espera que Bernardo seja um jogador decisivo dessa forma? Bernardo tem 31, está quase a fazer 32 anos, nunca foi um jogador explosivo, sempre foi um jogador de jogar em espaços curtos e de pegar no jogo atrás se for preciso. Portanto, se for para fazer alguma alteração para todos jogarem, que seja outra. Chegou-se a inventar João Neves a defesa de direito, ok, que seja um bocadinho por aí. João Neves tem um outro tipo de chegada e aliás demonstra-se isso no golo, mas se é para Bernardo jogar, que o coloquem a jogar no meio, ou então alguém tem que saltar, e se tiver que ser Bernardo, salta Bernardo, nem que seja em rotação. Agora, eu acho que este jogo pedia outro tipo de jogadores, mas depois para mim mais grave é a leitura que se faz na altura das substituições. E eu acho que a entrada de Chico Conceição é bem conseguida, sobretudo quando Nelson Semedo, eu insisto nesta ideia, eu já disse aqui uma outra vez, porque Nelson Semedo é visto como um patinho feio, ou um dos patinhos feios, mas a verdade é que Nelson Semedo, quando entra, normalmente é para combinar com Chico Conceição pela direita, e as coisas resultam muito bem. Eles os dois combinam muito bem. São jogadores que se complementam. Se meteres Cancelo com Chico Conceição, eles não se complementam. São jogadores diferentes. Ou melhor, são jogadores que têm percepções diferentes. E o Nelson está muito mais colado à linha, não é? Consegue fazer muito mais os overlaps ao Chico. Sim, e o Francisco a vir para dentro, o Nelson a ir para fora, ou vice-versa. Há ali um entendimento. O Nelson de Semedo é um jogador também inteligente nesse capítulo e é um jogador que sabe as suas limitações e sabe que
não pode ir sempre, portanto também é um jogador de alguns equilíbrios, e eu acho que aí foi a única coisa que correu bem. Do outro lado, honestamente, foi uma cartada completamente ao lado, porque bastava ver a compleição física dos jogadores do Congo, sobretudo de Wan-Bissaka. Toda a gente conhece o Wan-Bissaka. Roberto Martínez fez-nos acreditar que tudo estava estudado ao pormenor, tanto que, e atenção, eu estou a Mal dizer, era se não está. eu acho que é o trabalho do selecionador, é o trabalho de quem está na federação, é preparar, saber que adversário é que vai encontrar, saber que, ok, não é preciso assim tanto tempo para acertar o jet lag e etc. outras coisas, mas então se tudo está preparado, como é que se mete Rafael Leão, que toda a gente sabe, em linguagem de tasca, Rafael Leão só tem uma finta, obviamente não tem, é um jogador com credenciais, mas é um jogador que aparece muito pouco como segundo avançado, parece-me cada vez menos, sim. E é uma pena. O Carlos Daniel falou isso, nós não temos ninguém a atacar os segundos postos dos dois lados. Quem já não tens Diogo Jota, obviamente, poderias ter um Gonçalo Guedes, mas também não me parece que fosse um jogador talhado para isso aqui. Portanto, Rafael Leão, quantas vezes tentou pela esquerda? Porque o jogo normalmente fluiu pela direita, mas ele foi lá uma, foi lá duas, foi lá três, ele nunca passou. Nunca passou por Wan-Bissaka.